Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Evangelho de Mateus 14, 22. Nós estamos numa série de mensagens que começamos semana passada, intitulada Vencendo os Dias Maus. Falamos semana passada sobre José do Egito na prisão, e entendemos que a prisão fazia parte do caminho do palácio. Tem situações que eu e você enfrentamos que não tem o objetivo de nos destruir, mas de nos preparar e nos capacitar para onde Ele quer nos levar. Você crê nisso? Diga amém. E mesmo que você não creia, diga amém, porque é a verdade da palavra. Amém, queridos? E hoje nós vamos para mais um episódio desta série, mais uma mensagem desta série, baseado numa história muito conhecida, que também foi um dia mal, também foi um dia desconfortável. E da mesma forma que Deus operou na vida de José, nós vemos Ele operando aqui na vida dos discípulos. Então vamos lá. Evangelho de Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos. Em algumas versões assim, Jesus obrigou os seus discípulos para que voltassem para o barco e atravessassem, até o outro lado do mar. Muito obrigado, Márcio. Do outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam distantes da terra firme e lutavam contra uma forte tempestade. As ondas e o vento forte haviam se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e começaram a gritar cheios de medo: é um fantasma, é um fantasma. Imediatamente Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde o Senhor está. E a resposta de Jesus foi: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Se você puder fechar seus olhos, curvar sua cabeça e pedir que Deus venha ministrar o seu coração nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos na sua casa, obrigado porque estamos na sua presença, e obrigado porque o Senhor já está manifestando neste lugar. Obrigado porque o teu Espírito Santo, ele já fluiu nesse momento de louvor e adoração. E eu peço que ele continue jorrando como uma fonte através da tua palavra. Que o Senhor possa trazer fé àquele Deus que perdeu a sua fé. O Senhor possa trazer esperança àquele que se sente abalado. Que o Senhor possa mover, ó Deus, aquele que já perdeu a sua confiança. Que o Senhor possa trazer respostas para aquele que não sabe o que fazer. Que a tua palavra, ela venha ser um alimento que coloque os teus filhos na tua presença. Que eles sejam sustentados por essa verdade. E que esta palavra seja a resposta que pessoas entraram aqui precisam ter para viver o milagre sobrenatural e a intervenção do Senhor em suas vidas. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus. E se você concorda, diga amém. Muito obrigado, muito obrigado. Eu creio que Deus abençoe, filho. Pode liberar a trilha. Essa série, eu entendo que Deus nos deu, começamos semana passada, exatamente para trazer esperança, direção, para aquele que tem passado dias maus, dias difíceis e não consegue ter, Orazinho, uma resposta para isso. Hoje nós lemos a história dos discípulos, mais uma vez enfrentando tempestades. E quando eu comecei a ler esse texto, Lucas, eu comecei a pensar um pouco na minha vida, na minha história, na minha caminhada. E as mesmas perguntas que eu me fiz, eu quero fazer a você. Quantas tempestades você já enfrentou na vida? São muitas, sim ou não? Quantas batalhas você já lutou? Quantas dificuldades já tentaram te abalar? Eu gostaria muito de falar para você que depois que você enfrentou sua primeira tempestade, elas nunca mais virão.
mas seria uma grande mentira, tanto pela situação da climatologia, porque tempestades elas podem se levantar no mesmo dia, até dezenas de vezes, quanto na sua vida emocional, espiritual, no seu casamento, na sua rotina. Infelizmente, tempestades elas fazem parte da nossa história. E se você não estiver mais enfrentando tempestade, alguma coisa de errado está acontecendo e talvez você já morreu. Diga misericórdia, Jesus. Eu gostaria muito de dizer para você que não vão ter mais dias maus. Gostaria muito de motivar você a acreditar que agora só vem vitória, só vem bonança, só vem paz. Mas essa não é a verdade nem na sua vida e não foi nenhuma verdade na vida dos discípulos. Esse episódio que nós encontramos aqui, ele é a segunda vez que encontramos Jesus com os seus discípulos no mesmo lugar, no mesmo mar, enfrentando tempestade. Eu acho interessante a forma que o texto começa aqui em Mateus 14. Se puder colocar para mim, Emílio, por gentileza, novamente o primeiro verso que nós lemos, o 22. Eu particularmente nunca tinha prestado atenção. E olha que eu já preguei sobre essa mensagem. Olha que eu tenho um capítulo inteiro no meu livro Aprendendo com as Tempestades sobre esse texto. Mas eu nunca tinha prestado atenção numa palavra aqui, numa expressão aqui. Quando diz o texto ali no começo, ele diz assim, logo em seguida, depois de ele fazer todos os milagres, diz assim: Jesus insistiu que os seus discípulos voltassem ao barco. Em algumas versões diz assim: Jesus obrigou. Quem tem a versão aí? Jesus obrigou os seus discípulos a voltarem do barco. Quem tem? A Ju tem. Quem mais tem? Obrigou. Tem mais alguém que tem obrigou? Eu achei muito interessante. Lá atrás também a Fernanda também tem obrigou. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado. Gente, olha que eu já leio esse texto e já ministro sobre esse texto pelo menos uns 18 anos. Talvez essa foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida. E eu nunca tinha parado, Felipe, para prestar atenção nessa expressão. E Jesus obrigou eles a entrar, insistiu. Por que Jesus tem que insistir para que eles entrassem no barco? Se você não conhecesse o contexto, a história, talvez você ia acreditar que isso acontece por conta do que estava acontecendo, onde eles estavam, os milagres acontecendo, as novas amizades geradas. Talvez você leia o texto e diz assim: Ricardo, Jesus teve que insistir porque a comida era boa. Quem sabe eles estavam no jantar e Jesus falou: vamos embora, gente. Sabe quando você tem aquele amigo gordinho que gosta de comer? Parece que só o gordinho que gosta de comer, né? Mas você tem um amigo que gosta de comer? Quem tem um amigo que gosta de comer? Levanta a mão, quero ver. Sabe que você está com pressa, fala: vamos embora. E fala: só mais um pouquinho. Tem isso ou não? Eu tenho um lá em casa, que se for para sair na hora da comida, eu estou lascado com ele. Ele me atrasa. Talvez você olhe e fala assim: Wilson, você tem um lá na tua casa, Wilson? Aí, o Léo, ele nem é gordinho, né? Mas gosta de comer. Eita, já ficou até vermelho, tadinho do Léo. Ei, Jesus não teve que insistir porque eles estavam numa boa refeição. Jesus não teve que insistir porque eles estavam sendo usados de uma forma sobrenatural. Sabe por que eu acredito que Jesus teve que insistir? Porque eles não queriam enfrentar aquele mar, aquele território que eles já tinham enfrentado uma vez e tinham vivido em tempestade. Essa é a segunda vez que eles enfrentam uma tempestade no mesmo lugar. Isso a gente chamaria de trauma, se fosse nos dias de hoje. Eles estavam traumatizados com aquela situação. E é por isso que talvez eles resistem. O texto não diz, mas eu fico imaginando para Jesus ter que insistir, pastor Odô. Ele diz: vamos embora, gente. E talvez alguém falou assim: vou não. Jesus, vamos ficar por aqui. Tem mais obra para fazer, não estou preparado ainda. Talvez, Johanna, alguém discute, diz assim: não, melhor agora não. Anoiteceu de novo. Eu fico imaginando, talvez o mais impulsivo deles falou: já aconteceu isso igualzinho da outra vez. A gente saiu à noite, estava ventando igualzinho. Eu estou sentindo até o mesmo cheiro. Não vou não. E Jesus precisa naquele dia insistir. Na outra versão diz: e Jesus teve que lhes obrigar. Por que ele teve que lhes obrigar? Porque existem situações que nós já enfrentamos, mas não aprendemos o que tínhamos que aprender. Ou pelo menos não aprendemos tudo. Diga misericórdia, Jesus. A pastora Né me olhou com uma cara e falou: sério mesmo? É só você lembrar da sua vida de escola. Na sua vida de escola você passou período estudando. Vamos pegar lá o primeiro bimestre. Você estudou o primeiro bimestre inteirinho. Ou foi para a escola. Tem gente que não estuda, só vai para a escola.
Aí chegou a prova, e na prova você deu ruim. Você tinha que tirar no mínimo 6, e tirou 4. Você passou pela prova, sim ou não? Passou ou não passou? Mas não tirou a nota suficiente. O que vai ter que fazer? Passar de novo. Pastor, mas na tempestade anterior os discípulos aprenderam muita coisa, é verdade. Foi tão intensa a tempestade de Marcos capítulo 4, verso 30, ela foi tão intensa, que quando Jesus ele acalma os ventos, ele quieta a tempestade, Paulo, um cutuca o outro e diz assim: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Eles eram discípulos, mas Thaís, eles ainda não conheciam Jesus. Para perguntar quem é esse, eles não conheciam. Então eles aprenderam alguma coisa, eles chegaram a alcançar uma certa nota, mas não estava completo o processo. Sabe por que tem tempestades que eu e você ainda enfrentamos? Porque nós não completamos o processo. Aqui quando Jesus insiste, eles estão tentando fazer o quê? Fugir. Uma coisa você precisa entender: não adianta fugir. Lembra da música da Pernambucanas? Não, aquela era da... Não adianta bater, era outra, esquece. Eu pensei que era fugir, não, esquece essa, não foi. Nossa, foi tão claro que era para fugir, mas não é, esquece. Você não lembra, melhor nem lembrar. Mas não adianta fugir. É comum, é natural, no momento do desconforto, no momento da dor, no momento, Adilson, que nós estamos enfrentando situações que nós não gostamos ou estamos entendendo que vamos enfrentar, nós queremos fugir. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Mas aquela tempestade, ou seja, existem situações de dias maus que eu e você enfrentamos, que não têm o objetivo de nos derrubar, de nos destruir, mas são oportunidades para sermos promovidos. Posso ouvir um glória a Deus por você? Mesmo que você não concorde ou não goste? Porque ouvir sobre tempestade é legal, ver a história dos outros, das dificuldades é bom. O difícil é você enfrentar. Eu já falei isso para vocês. Existem tempestades que nós enfrentamos que é o levante maligno, parar você. Voltamos lá para Marcos 4. Um dos objetivos daquela tempestade era Jesus não chegar em Gadá, era não libertar o endemoniado gadareno, não liberar aquele território para que a salvação chegasse ali, para que aqueles homens fossem transformados. Por isso que Jesus repreende a tempestade. Aquieta-te vento, acalma-te mar. Já falei isso para vocês. Vento não tem ouvido, o mar não tem ouvido. Por que ele repreende? Porque tem algo espiritual por trás. Então se você está enfrentando uma tempestade que é levante maligno, pastor, como é que eu vou descobrir se é levante maligno? É quando ela não quer deixar você fazer a obra de Deus. Você repreende. Agora tem tempestade que se levanta que é para Deus revelar a você o poder dele. Naquele episódio também, depois que Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, a Bíblia diz que eles não o conheciam, perguntam, quem é esse? Eles andavam com ele, mas não tinham vivido ainda a expressão do seu poder. Ali eles aprenderam, porém ainda não estava pronto. Agora Jesus queria levá-los a um outro nível. Olha como é interessante esse texto. A primeira tempestade, Jesus estava com eles. A Bíblia diz, pastor Anderson, que ele estava dormindo na polpa do barco. Agora nessa tempestade, Jesus não foi. Eu fico imaginando que eles resistiram mais ainda. Quando eles entraram no barco, Jesus falou, já encontro vocês. O cara falou, não, você não vai não, você vai deixar a gente aqui. Ele falou, já chego lá. Eu fico imaginando um olhando para o outro, falou, rapaz, se com ele foi ruim, imagine sem ele. O que nós vamos fazer? E talvez não, sempre tem um crente no meio e fala assim, irmão, confia, se ele falou para ir, vamos que vai dar tudo certo. Amém, queridos? Tem que ter. Mas o dia mau, ele é a oportunidade de vivermos o extraordinário de Deus. Jesus sabia que eles iriam enfrentar a tempestade, sabia. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas aquela situação era uma prova para que eles pudessem continuar o processo e viverem o extraordinário. Tinha algo que precisava ser tratado neles ainda, e Jesus estava usando aquela situação para tratá-los. Tem coisa que você está enfrentando que é desconfortável, que é doloroso, que gera temor no seu coração, mas Ele está te preparando, Ele está te capacitando para que você esteja pronto naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? A questão é entender o que eu quem tem que aprender com isso.
Já parou para entender por que você enfrenta a tempestade sempre na mesma área, talvez? Tem gente que a tempestade sempre é na vida financeira. Sempre na vida financeira, vira e mexe, os ventos estão soprando o dinheiro dele para longe. Por que será, Lu, que é sempre na mesma área? Porque você talvez já passou várias vezes pela prova e não foi aprovado. Se a tempestade tem sido na sua vida financeira constantemente, é porque você está reprovando nessa área. Para e aprende. Tem gente que a tempestade é sempre no casamento. Vira e mexe, a treta é no casamento. Vira e mexe, o negócio está enroscando ali. Por quê? Porque o inferno quer destruir o casamento? Sim, ele quer. Domingo pregamos sobre isso mesmo. O inferno quer destruir a família. Mas por que você continua ainda enfrentando a tempestade no seu casamento? Porque você não aprendeu o que precisava aprender. É a oportunidade para você experimentar o sobrenatural. Não adianta fugir. Posso ouvir um glória a Deus de vocês, gente? Tem gente que a tempestade é sempre na saúde, é sempre nas emoções, sempre está abalando a sua alma, sempre está fazendo você perder o controle. E quando chega a tempestade, você explode, você xinga, você grita, você parte para cima. Você já parou para pensar que talvez ela vai voltar e vai voltar até você aprender? Em Deus não tem pressa não. Sabe quanto tempo ele levou para preparar o povo de Israel para entrar na terra prometida? Fala para mim. 40 anos. Ele falou: vocês estão murmurando? Ele falou, Números 14. Vocês estão murmurando? Vocês estão reclamando? Vocês estão infamando a terra? Ele falou: ok, pela misericórdia de Moisés, que intercedeu, ele diz: eu não vou matar vocês, mas vocês vão ficar no deserto. Para cada dia que vocês espiaram a terra vai ser um ano. 40 anos. E Deus fica como? Esperando o povo ser preparado. Dani, ele tem a eternidade. Quem está reprovando somos nós. Pastor, mas Deus não tem pena da gente. Quem tem pena dos seus filhos é você. Deus, ele não tem pena, Deus tem amor. Amém, queridos? Deus tem amor. E ele está fazendo isso porque ele quer te levar no lugar onde ele quer te usar. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. De todos os 12 discípulos, quem foi o mais ministrado nessa tempestade? Quem foi? Fala para mim. Pedro. Falou demais, inclusive. Se é o Senhor, deixa ir contigo. Vem. Foi ousado. Jesus chamou ele, andou sobre as águas. Me mostre na Bíblia qualquer outra pessoa que andou sobre as águas igual Pedro andou. Existe? Não. Só Jesus e Pedro. Ele foi o mais ministrado. Agora eu pergunto: quando Jesus ascendeu aos céus, na mão de quem que ele deixou a igreja? De quem? De Pedro. É o cara que foi mais ministrado nessa e outras situações. Foi esse cara que estava sendo preparado para poder dar continuidade naquilo que Jesus chamou ele para fazer. Então as tempestades, elas não têm o objetivo de arrebentar com você. O dia mau não tem o objetivo de destruir você. A tempestade, o dia mau, tem o objetivo de te preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso, igreja? Não é o inferno se levantando. Não é nem Deus querendo que você o conheça mais, porque você já se conhece. É Ele te provando. Segunda lição que eu aprendo com essa passagem: nós enfrentamos dias maus. Sim, vamos enfrentar. Vamos enfrentar a tempestade no nosso caminho, sim. E principalmente naquela área que nós não estamos prontos, talvez seja a área que nós mais seremos provados. Entenda uma coisa importante: nesses dias difíceis, não deixe o medo dominá-lo. Tem muita gente paralisando quando enfrenta a dificuldade, porque foi dominado pelo medo. Olha o que diz o texto no verso 26. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram atemorizados e gritaram: é um fantasma. Eu já acredito, William, que eles estavam atemorizados antes de entrar no barco. Eu acredito, Fran, que eles já estavam abalados antes de entrar no barco, para Jesus ter que obrigar eles a entrarem no barco. Eles já saem dali apreensivos. Eu fico imaginando Tomé é o cara da dúvida, né? Ele fala: rapaz, vai dar ruim, não vou não. Eu estou sentindo aqui, ó. Olha, meu sexto sentido. Eu fico imaginando João, um mais calmo, mais passivo, falou: vamos lá, gente, entra aí. Tomé fala: vai dar ruim, vai dar ruim. E onde tem um cara medroso, ele sempre vai afrouxar os outros. Eles já entram preocupados. Qualquer onda que balançava já gritava: chegou, chegou, chegou. Sabe quem vai ter medo? Quem não conhece Jesus. Sabe quem vai abalar?
quem nunca experimentou o que Jesus pode fazer na vida dele. Agora nós, mesmo que estivermos passando pelas situações mais desconfortáveis da vida, se já conhecemos Jesus, precisamos estar firmes. Posso ouvir um amém? Entenda, o medo, ele é uma ferramenta que o inferno, o medo é uma emoção nossa, que o inferno usa. A emoção é aquilo que nós temos conosco mesmo, conosco mesmo ficou terrível, né? Com nós mesmos, e o sentimento é com os outros. Então sim, o medo é uma emoção que nós temos, e o inferno usa isso para nos travar. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 textos bíblicos que falam sobre medo. Um deles está em Apocalipse 21:8, vai comigo. Apocalipse 21:8. Aqui nós encontramos a lista dos 7 pecados condenáveis, aqueles que o próprio Jesus declara que vão direto para o lago de fogo, não é nem inferno, não passa nem pela delegacia, vai direto para a penitenciária. É condenável, é como se fosse julgado e condenável. Ele diz assim, ó, mas os, lê para mim aí, gente, os covardes. Você tem uma NVT aí? Jesus, Emílio, tá ruim hoje. Eu acho que a NVT tem os medrosos, que é a mesma. Os covardes, também a NVI, os covardes. Tem alguém que tem aí os medrosos? King James, os medrosos. Mas os covardes, os medrosos, os incrédulos, os infiéis, os corruptos, os assassinos. Mas os covardes, incrédulos, corruptos, assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, que mais? Os adoradores de ídolos, os idólatras e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É normal enfrentarmos medo quando estamos passando o dia mal? É comum. A questão é o que o medo está fazendo conosco e para onde ele vai nos levar. Esse texto aqui, ele nos coloca numa posição, quem tem medo, igual a um imoral, igual a um assassino, igual a um adúltero, igual a um mentiroso. Ele diz, os medrosos, o lugar deles é o lago de fogo. Se você tem deixado os dias maus, as situações desconfortáveis abalar você, se isso tem feito você paralisar, infelizmente eu tenho que dizer algo com muito amor e carinho, isso pode te condenar à destruição. Sai desse lugar em nome de Jesus. Agora vai comigo em 1 Timóteo 1:7. 1 Timóteo 1:7. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 1:7. Eles querem ser conhecidos. Ih, Jesus, não é isso não, será que é 2 Timóteo? Ele diz, mas Deus não nos deu um espírito de medo. Isso mesmo, 2 Timóteo, perdão. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, um espírito de medo, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Põe a mão no seu peito e diz assim, Deus não me deu espírito de medo. Agora vamos entender esse texto. Ele está falando aqui, Hipólito, que ele não nos deu um espírito de medo, sendo que todos nós já temos um espírito, porque somos tricotômios, corpo, alma e espírito, amém, queridos? Está por aí? Amém? Então se você já tem um espírito, não significa que ele vai te dar mais um espírito. Se a Bíblia diz que ele não nos deu um espírito de medo, logo esse texto me leva a compreender o que, Tatiele? Que o medo, ele é um espírito, mas eu entendo que é algo maligno. Quem está aqui comigo, diga amém. Você está entendendo? Está dizendo só, ele não te deu um espírito de medo, ele não permitiu você viver espírito de medo. Por quê? Porque o medo é maligno. É uma das formas que mais tem feito a igreja de Cristo paralisar, pessoas travarem, pessoas deixarem de cumprir o seu propósito, pessoas romperem, pessoas viverem o pleno de Deus em suas vidas por causa do quê? Do medo. Quantas pessoas já tiveram uma empresa, foram empreendedores, foram empresários, quebraram e hoje tem medo de tentar, mesmo agora tendo uma palavra de Deus, eles ficam afrouxam. Quantas pessoas que passaram situações desconfortáveis e o trauma faz com que elas não tenham coragem de ser ousadas, de tomar decisões importantes. Paulo está dizendo a Timóteo, ele não te deu um espírito de medo, mas sim de amor. Ele diz, mas sim de autocontrole.
O texto diz que aqueles discípulos, quando eles estavam no meio daquela tempestade, viram Jesus chegando, eles entraram em mais desespero, Alberto, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Por quê? Porque o coração deles estava tomado por aquilo que o inferno queria fazer que eles estivessem. Você já parou para pensar que talvez o dia mau que você está enfrentando está roubando a sua paz, ao nível do medo dominar todas as suas decisões? Já parou para pensar que talvez essa tempestade tinha o objetivo de revelar Deus para você, mas você está deixando o medo não deixar enxergá-lo, não te deixa enxergá-lo? Quem está me entendendo, diga amém. Ele diz: Deus não te deu um espírito de medo. Eu quero, em nome de Jesus, declarar isso na vida de quem ainda tem medo. Saia desse lugar em nome de Jesus. Sai desse lugar. Aí eu estou com medo de não conseguir emprego. Aí eu estou com medo de não pagar as contas. Aí eu estou com medo que meus filhos se percam. Aí eu estou com medo. Se você tem Jesus na sua vida, não tenha medo. Ele tem o controle de todas as coisas. Para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Não deixa isso te abalar. Terceira lição que eu aprendo com esse texto: em todas as situações de tempestades, nós vamos ter uma escolha, ainda dentro do medo: ou o medo ou a coragem. Agora, o que me chama a atenção, Eli, é que naquele barco tinham 12 homens e só um teve coragem. Se nós formos fazer, Carol, uma avaliação de percentual de 100% daquele barco, menos de 10%, melhor dizendo, 8% apenas teve coragem. Quem está entendendo as contas, diga amém. Tinham 12 homens, só um teve coragem suficiente para falar: se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Tinha coragem ou não tinha? Era ousado ou não era? Sim. Ele estava com medo junto com os outros? Estava com medo, mas ele tentou vencer o medo na sua ousadia. É exatamente para esse lugar que Deus está nos chamando no dia da tempestade. Eu falei algumas semanas atrás, eu não lembro, um mês e meio atrás, sobre a metáfora da vaca e do búfalo. Lembram disso? A vaca, quando vem a tempestade, o que ela faz? Ela vai em frente. Ela corre e a tempestade vai atrás dela. E o búfalo, o que ele faz? Ele vai contra. Ei, eu não quero falar para você seja vaca ou seja búfalo, que vai ficar esquisito. Mas o processo é em frente. Não fuja. Tinham 12 homens naquele barco. 11 deles só não fugiram daquele barco porque não tinha para onde correr. Mas um enfrentou. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? A palavra já diz: enfrentando, vai em frente. Qual é a situação? Vai em frente. Se posicione. Como é que eu resolvo isso? É isso que nós precisamos. O que eu preciso fazer para resolver isso? Há um tempo atrás eu estava enfrentando uma situação extremamente desconfortável. E a minha vontade era: não vou correr para resolver isso, eu vou fugir. Eu estava desse jeito. Falei: não. A minha desculpa era: não vou me estressar. Não vou me estressar, eu me conheço. Mas no fundo, eu tinha medo do resultado. E quanto mais você corre, mais ela aproxima. Mais você corre, mais ela aproxima. E chegou uma hora que eu vi o vento soprando na nuca. Eu falei: eu vou ter que enfrentar, Marcão. Eu parei. Eu falei: eu vou voltar. Eu vou resolver. Quando você entra na tempestade, o primeiro momento é desconfortável, gera mais medo, gera mais desconforto, você se molha mais. Só que ela continua e você atravessa. E eu atravessei. Quando eu vi, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Já estava tudo resolvido. Por que você fica fugindo? Tempestade no casamento, não se divorcia, se enfrenta. Tempestade na vida profissional, não se pede a conta, se enfrenta. Você está aí ainda? Diga amém. Tempestade na vida financeira, você não corre para o agiota, enfrenta. Se posiciona. Arruma a tua história, arruma suas finanças, arruma seus sentimentos. Senta, conversa, traz para perto. É isso que nós precisamos fazer. Eu nunca
no meu passado, essa foi acho que uma das poucas vezes que eu não quis resolver. Eu nunca deixei situações pendentes para resolver depois. Resolva, para de fugir da tempestade. Quanto mais você foge, mais ela vai abalá-lo. A Bíblia diz no verso 27, imediatamente Jesus disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas, e até onde o Senhor está? E Jesus disse: venha. E ele se levantou e foi. Coragem. É exatamente isso que eu e você precisamos nos dias maus. Coragem. Tudo que aqueles homens enfrentaram, e principalmente Pedro, teve um objetivo de promovê-los, deles experimentarem o sobrenatural, deles viverem algo que eles não tinham experimentado ainda. Antes eles tinham uma história para dizer: estávamos no barco, veio a tempestade, Jesus levantou e acalmou. Agora eles disseram: estávamos no barco sozinho, não sabíamos o que fazer, mesmo assim Jesus veio e acalmou. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, ele colocou o pé no barco, tudo ficou calmo. Por quê? Porque aquela tempestade não era um fenômeno climatológico, que aquela tempestade não era um levante maligno, aquela tempestade era para uma provação. Porque entenda, e aqui eu encerro, porque o meu horário já deu. Quando você passa pela... Vai lá no texto, você tem que ir lá no texto comigo. Não, a gente tem que ler essa parte, não posso finalizar aqui não. Vai comigo por gentileza, no verso 32, exatamente, vou pegar o 31 para dar o contexto. No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus a Pedro, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento... você tem que falar com voz de vitória. Quando entraram no barco, o vento parou, cessou, acalmou, quietou. Dá glória a Deus. Por que parou? Parou por quê? Porque eles aprenderam. Quando você foge da tempestade, Marcos, ela continua visitando, continua visitando, continua visitando. Quando você enfrenta como Pedro enfrentou, quando você aprende o que precisa aprender, ela acalma. A prova, quando finaliza, você tem paz. Por que a gente fica protelando a prova? Por que a gente fica protelando? A gente fica empurrando com a barriga. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero resolver esse negócio depois. Quem foge de coisas, de situações desconfortáveis é criança. Gente madura enfrenta, amém, queridos? A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, acalmou. Quando eles entraram no barco, tudo parou. Porque a prova, ela finaliza quando você finaliza. É exatamente isso que Deus está querendo ensinar para algumas pessoas. Por que a tua tempestade está demorando? Por que a tua tempestade está indo longe demais? Por que a tua tempestade parece que não tem fim? Porque você não se dispôs a viver o processo do aprendizado. A partir do momento que você aprendeu, acalma. E agora você tem experiência de fé para dizer o suficiente daquilo que você crê no Senhor. Amém, queridos? Coloque-se de pé no seu lugar.